Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. E aí, minha gente, tudo bem? Tudo certinho? Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E vamos acelerar porque daqui a pouquinho a gente vai falar do Luiz Melo. A entrevista dele que ele deu hoje na Vasco TV deu o que falar. Bem, vamos começar com umas curtinhas aqui. O presidente do Nacional do Uruguai diz que está aberto a negociar Franco Fakundes com o Vasco da Gama. Agora resta saber como é que vai ficar a situação aí do atleta junto com o Paulo Brax, já que ele, na entrevista que ele concedeu ao canal Atenção Vascaínos, disse que agora o Vasco não iria contratar ninguém até o meio do ano, até porque o Franco Fakundes não pode também vir agora, né? Só poderia vir no meio do ano, quando abrir a janela. Então, vamos ver aí como é que vai ficar essa situação, se realmente ele vai ser contratado ou não. Vamos aguardar, né? Vamos ver. Bom, uma outra rapidinha que tem aqui é a despedida do Nenê. O Nenê acertou o contrato aí com o Juventude até o final do ano. E boa sorte aí para o nosso ex-camisa 10, Nenê. Não quis parar jogando no Vasco, ainda acha que tem cartucho aí para queimar. Então, uma boa sorte para ele. E ano que vem, conforme ele mesmo disse, né, naquele vídeo, estaria de volta ao Vasco da Gama. O Vasco lançou uma pesquisa aqui para saber se os sócios gostaram ou não dos novos planos do sócio gigante. E olha, sim, 31,5% e a esmagadora não, 68,5%. Portanto, não foram aprovados esses novos planos de sócio gigante que o Vasco lançou. Uma outra rapidinha. Funcionários do futebol do Vasco estão com salários e outras remunerações em dia. Parabéns, a SAF está fazendo o dever de casa, pagando as suas obrigações, afinal de contas, foi para isso que ela entrou no Vasco, né? Então, não sei o porquê desse alarde todo de que está em dia, está com isso, está aquilo. Aqui, como diz assim, ó, após anos de irregularidades, atualmente eles estão com pagamentos FGTS, férias e 13º regularizados, passaram também a ter plano de saúde. Isso aqui se relacionando à entrada da 777, que a partir do momento que começou a comandar o futebol do Vasco, fez com que melhorassem as condições de trabalho dos funcionários do clube. Não é mais do que obrigação da empresa pagar em dia. Para isso que ela entrou, já que a associação não estava dando conta do recado, então que a SAF pelo menos faça o seu dever de casa, que é a obrigação dela. Você concorda? Agora, sobre a possível contratação de Lucas Moura. Rapaz, o Edmundo chegou a falar sobre esse jogador e saiu uma matéria hoje no Bola VIP. Bola VIP, diz o seguinte: 100 milhões, confirmado agora. Vasco decide fazer grande contratação de peso e torcida aprova Lucas Moura. Gigante da Colina decidiu o momento para fazer o negócio visando presentear o torcedor. A temporada do Vasco vai começar para valer agora. O Cruz Maltino enfrenta o Atlético Mineiro no próximo fim de semana, dia 15, no Mineirão. A torcida do Vascão espera que o time faça um campeonato de forma digna e fique bem longe da zona de rebaixamento. Maurício Barbieri sabe que desta missão e vem trabalhando forte. Aí vem o seguinte: o Clube Carioca foi o time do Rio de Janeiro que mais investiu em reforços. Mas a ideia é trazer mais jogadores. Possivelmente na outra janela de transferências em junho, os executivos da 777 topam fazer novos investimentos visando qualificar ainda mais o elenco cruzmaltino e assim brigar por coisas maiores. Eles só esquecem que quando abrir a janela já vai ter 13 rodadas ou 14 do campeonato. Se o time não estiver bem, vai brigar por nada. Mas é um risco que se corre. E o jornalista Fábio Azevedo, muito conhecedor dos bastidores vascaínos, segundo a matéria, trouxe uma notícia que animou os torcedores. De acordo com o comunicador, a grande contratação de peso da Colina deve chegar no meio deste ano.
este é o objetivo do Vasco. Segundo o Fábio Azevedo, essa eventual contratação tem até data estimada para chegar ao clube, a partir da 13ª ou 14ª rodada do Brasileirão. Nomes ainda são mantidos em sigilo, para não atrapalhar quando realmente existir algo mais adiantado. O Vasco gastou cerca de 100 milhões somente em reforços e o elenco mudou de forma considerável, está mais forte, mas sempre há espaço para jogadores acima da média. Nas redes sociais, os torcedores empolgados indicam nomes como o de Lucas Moura, que está de saída do Tottenham, e o Edmundo até entrou no cenário avaliando como uma boa contratação. Bom, trocando alhos por bugalhos, não tem nada de concreto nessa história toda, e só nos resta aguardar a janela do meio do ano para ver o que o Vasco vai realmente fazer. Comenta aí o que você acha do Lucas Moura vindo jogar no Vasco da Gama. Seria uma boa ou você prefere o uruguaio Franco Facundes? Vamos lá. E o CEO do Vasco da Gama, Luiz Melo, do Vasco SAF, aliás, se pronunciou hoje lá na coletiva transmitida pela Vasco TV, e eu separei algumas perguntas aqui que foram feitas para ele, e a gente vai acompanhar a partir de agora mais ou menos o que ele falou, né, nessa coletiva. Falou de Maracanã, de São Januário, de pagamentos, enfim. Vamos lá. Sobre o lançamento dos novos planos de sócio-torcedor com preços mais caros, esses planos foram readequados em virtude da CBF taxar os clubes e qual ou quais melhorias o torcedor terá em São Januário, que está cheio de problemas estruturais. E aí, Luiz Melo? Vamos lá, vamos por tópicos. Primeiro, sócio-torcedor. A gente analisou desde o ano passado a questão do sócio-torcedor. O sócio-torcedor tinha uma vertente do check-in. O Vasco tinha, por histórico, a questão do Black Friday, do desconto, e a gente aos poucos veio mudando esse contexto. Então, a gente analisou bastante todos os jogos jogados, disputados no Rio de Janeiro, com a presença do sócio-torcedor. A gente fez uma análise histórica de como é que era, até chegar a esse novo modelo que a gente entendeu melhor. Então, voltando à questão da CBF. A CBF hoje, a FERJ já tinha isso, no borderô da FERJ ele já era diferente. A CBF colocou isso no RGC, que foi lançado depois, então a gente acabou não entrando muito em alguns detalhes. Antigamente a gente tinha uma ou outra análise de artigo por artigo, a gente não entrou, não aprofundou a discussão sobre esse tema. Quando a gente viu o que seria isso para o Campeonato Brasileiro, chegamos à conclusão que isso teria impacto, alguns milhões, a gente pode dizer, no nosso dia a dia. E como a gente já estava remodelando o nosso plano de sócio-torcedor, a gente resolveu incorporar isso, onde você vai ter duas linhas de receita. Eu vou ter hoje a linha da prioridade, né, do sócio-torcedor, que você vai ter você membro vai poder pagar um valor, e depois eu vou ter um valor de ingresso. A partir desse momento, a gente consegue ter duas linhas de receitas diferentes. O que estava acontecendo no ano passado? Dependendo do jogo, a gente teve até esse ano, você tinha que, com uma mensalidade do plano de sócio-torcedor, era mais barata do que o valor do ingresso. Então, se o Vasco jogava em casa 2 ou 3 vezes, na verdade, ele pagava 1 e vinha 3 vezes a São Januário. Tanto é que, se a gente analisar alguns jogos, a quantidade de sócios-torcedores na social, em arquibancadas, não era condizente, porque a pessoa fazia o check-in e não vinha. Ou repassava, ou aí a gente começou a criar um problema estrutural no nosso plano de sócio-torcedor. Então, a gente resolveu atacar esses problemas. A gente resolveu atacar a questão do check-in, a gente resolveu atacar a questão da CBF, a gente resolveu atacar a falta de comprometimento em relação a esses check-ins, para que realmente tivesse o melhor plano de sócio-torcedor. É um processo que a gente está disposto a encarar. Alguns clubes, aos poucos, estão fazendo isso. A gente viu que depois que a gente se tocou, a gente anunciou que ia fazer isso internamente, a gente já está discutindo, acho que quase 3 meses, esse processo. A gente viu que os outros clubes também vão fazer isso. Vai acontecer isso no mercado. O mercado vai ter que se adaptar. Porque esses planos de check-in, dependendo do valor que você paga, e dependendo do desconto agora que você tem que dar no borderô, você tem alguns milhares de reais que você vai ter que pagar. Então, isso é um problema. Sobre as benesses de São Januário, acho que é o terceiro ponto que eu não toquei. São Januário é um estádio antigo, que a gente precisa, sim, fazer algumas mudanças estruturais, e aos poucos a gente vem fazendo isso. Desde o ano passado, a gente entende que a logística de chegada de São Januário não é interessante. A gente fez uma concorrência para mudar a tiqueteira e, em breve, a gente vai anunciar uma nova tiqueteira. Então, justamente melhorando a experiência do torcedor. Outra discussão do torcedor é em questão a bares.
a gente fez uma concorrência, a gente foi a público receber propostas para dar uma melhor oportunidade ao torcedor. Então, em breve, a gente vai anunciar isso. E, além disso, eu acho que depois a gente pode entrar na questão de São Januário mais a fundo, mas eu entendo que a jornada do torcedor, a gente tem que encarar ela desde ele assinar o plano de sócio-torcedor até ele realmente ver o jogo. A gente vai atacar cada um desses pontos aos poucos, mas a gente entende que é um processo. Não adianta eu te falar que eu vou mudar tudo com 3 meses, com 2 meses. Eu sei que a torcida é ansiosa, a gente entende a ansiedade da torcida, mas eu tenho que fazer isso dentro de um prazo que faça sentido. Tá? Então, a gente vai atacar cada um desses pontos. Acho que o bom dessa coletiva acho que é para justamente abrir um pouco do que a gente tem pensado. Sobre as melhorias de São Januário, a SAF paga aluguel, mas o estádio é da associação. Como fica a questão da infraestrutura do estádio? Vamos lá, melhoria de São Januário. A gente entende, de novo, o anseio do torcedor é o nosso. A gente resolveu fasear as mudanças. Tá? A SAF ela tem 5, 7 meses de criação e a gente começou a focar em algumas melhorias de infraestrutura. A primeira que a gente focou, acho que a gente já falou outras vezes, foi no CT. Então, a gente fez algumas melhorias no CT. Hoje, o CT, estacionamento era esburacado, a gente comprou novos equipamentos, a gente melhorou a estrutura de academia, a gente deu uma nova estrutura para os atletas do profissional, que quando eles regressaram das férias, eles tiveram acesso a isso. Depois, a gente começou a dar a estrutura para o pessoal da base. A gente mudou algumas coisas, obras na Pousada Almirante, vem fazendo isso. A gente vai chegar em São Januário, sim. O problema é que São Januário, há muito tempo, há muitos anos, ele não tem uma obra estruturante. Você vai sempre fazendo maquiagens. Então, se a gente analisar, que eu acho que é o grande ponto, todo mundo chega em São Januário, vê no lado da arquibancada a questão do Vasco, a limpeza. Não é simplesmente você fazer uma limpeza naquele processo ali, você tem camada de tinta sobre camada de tinta sobre camada de tinta, que se você chegar lá e jogar até aquele jato, elas saem e você gera um outro problema, que é a estrutura de São Januário não tem alguns impermeabilizantes em algum momento. Então, se você está gerando um problema, ou seja, eu vou limpar, vai ficar bonito, mas de repente a gente vai ter um problema estrutural. A gente tem que ter cuidado nisso, a gente está chamando empresas especialistas nesse assunto para realmente não é simplesmente dar o tapa e dar a pintura. Porque tudo que a gente faz ainda tem que considerar que a gente tem jogo, que a gente tem pouco tempo entre um jogo e outro, a gente teve agora um tempo maior. O que a gente fez? A gente resolveu melhorar o gramado de novo. Então, por quê? O gramado a gente entende que é importante. Depois a gente vai banheiro, a gente entende que é uma dinâmica e é um processo que o próprio torcedor reclama muito. Como é que eu faço o banheiro ser uma estratégia, algo um pouco melhor para essa jornada do torcedor? Mas, de novo, há muito tempo São Januário não tem uma obra estruturante. Como SAF, a gente é obrigado a manter. O significado de manter, a manutenção de São Januário é complexa, porque o manter é só dar um tapa, é a gente entrar a fundo da obra, a gente tem discussões com a prefeitura, já foram faladas outras vezes, sobre um potencial construtivo. Então, que tipo de obra que eu faço que faça sentido no futuro? Para que realmente o torcedor entenda. E eu sei que o torcedor quer todas as obras ao mesmo tempo. Ele quer chegar aqui, ele quer ter uma arena nível Copa do Mundo, mas eu não consigo isso ao mesmo tempo. Então, a gente, aos poucos, é um processo, entendo, e a gente ouve bastante ansiedade, a gente na ouvidoria ouve bastante o que a torcida pede, e a gente tenta, aos poucos, mudar isso. Não vai ser tão rápido, vai ser um processo, mas, aos poucos, a gente vai mudar esse processo, e até o Campeonato Brasileiro vai servir um pouco de parâmetro. A gente já mudou o gramado, a gente está mudando a tiqueteira, a gente vai tentar mudar os bares e ao longo do tempo a gente vai mudar cada um desses aspectos. Agora ele responde, qual o projeto da SAF em relação ao Maracanã? Então vamos lá, se vocês me permitem, Maracanã é um tema, sim, é um tema importante que a gente tem que colocar na mesa. O Vasco, desde o momento da virada de SAF, a gente sempre disse que o Vasco tem que estar no Maracanã, o Maracanã é a casa do Vasco, vai continuar sendo a casa do Vasco. E eu acho que é inaceitável a gente não estar sentado na mesa para discutir Maracanã. Tá? Desde o começo, a gente conversou com todos os agentes importantes nesse processo. A gente conversou com o governo, com a Casa Civil, com os outros clubes, com todo mundo. A gente trouxe parceiros importantes para que nos auxiliassem nesse processo. Então, Maracanã é importante, Maracanã é a casa do Vasco e a gente vai brigar para estar no Maracanã, porque a gente entende que não é possível se em novembro do ano passado, outubro do ano passado, a gente disse ao governo que gostaria de participar de qualquer termo de permissão temporária ou até da concessão, e a gente vai chegar em abril, não só a TPU, né, que é o termo temporário de permissão temporária,
ele vai colocar na mesa e a gente não ser nem chamado para essa conversa. Acaba agora, dia 25, o contrato atual, já foram feitas 6 renovações. O Vasco, desde de outubro do ano passado, fala claramente que quer participar e a gente não é nem chamado. Então, isso a gente não vai permitir mais. O Vasco tem, sim, interesse em participar da concessão do Maracanã e a gente entende que isso é importante para o clube, para o seu torcedor e para o investidor. E a gente vai brigar pelo nosso direito. Então, dito isso, o que a gente tem feito nesse processo? A gente tem não só falado publicamente, a gente tem feito reuniões, a gente tem apresentado as nossas discussões e as nossas dúvidas ao pessoal do governo, da Casa Civil, tivemos reuniões com a Casa Civil, tivemos reuniões com o governador, colocamos o Ministério Público a par de tudo que está acontecendo, fomos no TCE apresentarmos que existe uma demanda que tem que ser resolvida pelo TCE, pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, o que eu quero deixar é, a gente tem sim interesse no Maracanã, a gente vai participar e a gente acha inaceitável não ser nem chamado para essa conversa. Sobre o investimento no futebol, o Vasco vai contratar mais alguém durante esse período ou vai aguardar a janela no meio do ano? Ou a entrada do aporte de 190 milhões em setembro? Então, acho que o Vasco, no começo do ano, a gente fez uma das maiores janelas da história do Vasco. Acho que ninguém aqui vai ser contra isso. A gente foi muito criterioso nas aquisições de atletas. Eram atletas com potencial de crescimento, mas a maioria dos atletas já são realmente Copa do Mundo, você tem seleções. O Vasco, ao mesmo tempo que trouxe 14 atletas, a gente teve que dispensar outros 20, a gente trouxe um diretor técnico, a gente trouxe um novo técnico, então a gente entende que é um processo. Analisando com calma, a gente participou de 2 competições no Campeonato Carioca, a gente foi competitivo todos os nossos jogos, a gente chegou à semifinal, a gente terminou em terceiro. Entendo que o Vasco tem que entrar para brigar, mas é um processo, então a gente foi muito criterioso nesse aspecto. Na Copa do Brasil, infelizmente, a gente saiu, assim como torcedor, a gente ficou frustrado com o resultado, não era o resultado que a gente queria, mas, de novo, fomos competitivos, a gente está sempre buscando melhorar. Eu não vou entrar no mérito se a gente vai trazer 1, 2, a gente sempre está em constante... a gente aplicou um orçamento, a gente deu esse orçamento para o Paulo, com a diretoria de futebol, e a gente vem, ao longo do tempo, certificando que a gente está cumprindo com as metas, e se tiver oportunidade de mercado, o Vasco vai estar ciente e vai buscar aquilo que seja melhor para o clube. É nítido que o Vasco necessita de um camisa 10, ainda mais com a saída do Nenê. Existe algum planejamento para que, no meio do ano, com a janela aberta, esse 10 chegue? Planejamento de futebol, de novo, acho que a gente trouxe 14 atletas, entende que podem existir algumas lacunas. A gente tem trabalhado muito em contato com o Paulo, com o treinador, com o diretor técnico, com o Abel, com o Maurício, para entender o que é melhor para a gente, para o Vasco nesse momento. Como você sabe, não necessariamente um camisa 10 é tão fácil. Acho que poucos clubes têm no Brasil um camisa 10, por isso que você tem várias formas diferentes de jogar. Tem clubes que não jogam com camisa 10 clássico, você tem forma, dependendo da forma que você jogue, o meia pode jogar por dentro, pode jogar por fora. Eu não vou entrar nessa questão tática, que acho que tem gente mais especialista que eu nesse aspecto, mas a gente vai estar atento. O Vasco hoje entende que é um elenco muito competitivo, como o Vasco há muito tempo de repente não tem. Fomos criteriosos nas escolhas, trouxemos atletas que hoje já têm entregue resultado, tem outros que a gente sabe do potencial que podem entregar mais ainda e que a gente vai estar atento. Acho que o torcedor vascaíno sabe que quando se houver uma oportunidade a gente vai buscar dentro do que é planejado pelo investidor, pelo técnico e dentro de um orçamento que a gente consiga cumprir. Agora uma perguntinha daquelas, olha, o que realmente a SAF já investiu e pagou durante esse período? Eu não vou entrar muito, peço até desculpa, mas por questões de confidencialidade, tá? Tem coisas que eu não posso abrir pelo contrato que a gente tem hoje de acordo de confidencialidade. Eu não posso entrar muito no mérito do que foi gasto ou deixou de ser gasto. O que a gente pode entrar sim é o que são coisas que o Vasco já pagou, são públicas, então acho que acabaram de fazer uma reportagem sobre o RCE pago pelo Vasco desde que a gente virou SAF. A gente já pagou mais de 30 milhões de um lado, isso a gente está olhando só de uma vertente. Tem outros pagamentos que a gente foram feitos, então quando a gente também já saiu que a gente teve que pagar dívida com a FERJ, com a CBF, que eram antigas, que a gente pagou. Foram uma série de coisas que a gente teve que deixar realmente ciente do que foi feito com o dinheiro. Hoje o dinheiro
ele é feito, a gente tem um planejamento que é compartilhado semanalmente com o pessoal da 777, onde a gente investe o nosso dinheiro, onde é que a gente aplica, para que a gente consiga ter um fluxo de caixa um pouco mais programável ao longo do prazo. Então, infelizmente, eu não vou poder te responder de forma direta, mas o investimento realizado desde que a gente virou SAF tem sido acompanhado não só pelo pessoal do nosso local, né, que é o Lúcio, o pessoal do financeiro, como também através da 777, e tem servido para pagamento de dívidas, deixar o nosso dia a dia um pouco mais tranquilo, com pagamento de salários, pagamento de operacionais, de OPEX. Então, hoje, os gramados, a gente consegue fazer um outro ajuste melhor, tanto aqui em São Januário como no CT. Então, isso tem acontecido ao longo do prazo com a utilização desse dinheiro. E aí, gostou da resposta do Luiz Melo? Escorregadio, né? Bom, a próxima grande remessa da 777 será em setembro. O Vasco terá recursos para comprar alguns jogadores nessa janela de julho. E sobre a Libra, por que o Vasco ficou do lado da Libra e não da Liga Forte do futebol? Tá, então vamos lá. Aquisição de atletas, acho que eu já respondi aqui, a gente vai estar aberto ao mercado. Se existirem oportunidades que a gente entenda que façam sentido para o futebol nesse exato momento, a gente não está fechado. Então, hoje um processo é um processo mais longo, acho que o Paulo já falou algumas vezes, não é um processo tão rápido. Por um lado, eu entendo a ansiedade do torcedor que queria ter o jogador agora, amanhã, mas ao mesmo tempo passa por uma série de mãos diferentes, olhos diferentes, para entender o que é melhor futebol. Então, a gente não está fechado com isso. Se houverem oportunidades de mercado, a gente vai estar sim disposto a fazer. Sobre Liga. Liga, acho que é um tema que seria até injusto a gente falar em 2 minutos, dar uma resposta e ter uma resposta definitiva, né? O contexto da Liga foi um contrato de 2016 para uma temporada de 2019 a 2024, e agora a gente está tendo que discutir os próximos anos. O que a gente discutiu em 16, em 23, de repente pode não fazer sentido. Imagino que a gente vai discutir hoje em 23 para os próximos 50 anos. A gente tem que ser criterioso, a gente tem que entender que é um processo não só para a gente, como para os outros clubes que também fazem parte de cada uma dessas ligas, mas também para o torcedor entender. Como o Vasco entrou na Libra, foi na associação, foi na época da associação, a 777 estava ciente disso. Entendemos que hoje, grande parte dos clubes considerados grandes, e a gente pode falar pela audiência, né, para ter um número, por que eles são os grandes nesse lado, são quase 70% da audiência. O Vasco entendeu que dentro desse grupo ele poderia propor algumas mudanças, e a gente vem propondo, acho que desde a primeira proposta que era na mesa, até a proposta de 1 mês e meio, 2 meses atrás, a gente teve mudanças. O Vasco de dentro propôs algumas dessas mudanças. A gente entende que existe espaço sim de outras mudanças, então a discussão sobre unanimidade, a gente não precisa entrar muito no mérito, mas é algo que a gente entende que deve ser verificada através de fórmulas. Existem fórmulas para você pensar em como você faz isso da melhor forma possível. Então, a gente não tem problema. Não é justo, porque acho que a Liga Inglesa hoje está com um problema. Eles têm 70% de aprovação. Hoje os grandes querem mudar, mas os pequenos não permitem porque eles vão ser prejudicados. Então, quem hoje está pensando que unanimidade vai ser só para ele, no futuro pode ser o contrário. A unanimidade ela não funciona para nenhum dos dois lados. A gente entende que isso não é salutar para o debate do que é o produto do futebol brasileiro. Eu estou pensando no próximo ciclo. O ciclo já acabou. Eu tenho que pensar no como é que o Vasco se posiciona e como é que ele vai ter vantagem competitiva para frente. Então, como é que eu deixo algumas premissas básicas funcionando para que façam sentido? Então, hoje, dentro da Libra, o Vasco se posiciona, o Vasco conversa com os outros clubes para pensar esse melhor modelo. Existe um pouco, cada vez mais, esses dois, o Forte Futebol e a Libra, né, em blocos comerciais, a gente se fala internamente. Existe, sim, grupos que se falam. A gente criou um comitê de clubes que estão se falando. A gente espera que, em breve, as diferenças diminuam, porque, no fundo, é um futebol brasileiro, é um produto só. Se a gente continua com essas diferenças, hoje já é melhor que antes, porque antigamente a detentora de direitos ia clube a clube. E isso era horrível. Hoje você já tem 2 blocos, onde um tem 26, o outro tem 19, que é uma forma melhor. Será que em algum momento a gente vai ter um bloco só com 40, com algumas diferenças, dentro de um critério? É isso que a gente está tentando buscar.
Sentado hoje na Libra, a gente está tentando buscar não só mudanças dentro da Libra, mas também para que essa convergência seja o melhor possível, e acho que é um pouco disso. O Vasco hoje está sentado na Libra, a gente hoje dentro da Libra vai tentando propor mudanças, e a gente está atento ao mercado. Acho que isso é importante, não adianta eu ficar sentado no meu lado sem olhar o que está acontecendo do lado. Eu acho que a gente está sentado hoje entendendo quais são as dinâmicas de mercado. É um mercado que está em evolução, porque em 24 acaba o contrato. Hoje a gente teve um problema na Série B. Esse ano a gente teve a Série B sem direito de televisão. Eles tiveram que, a toque de caixa, tomar uma decisão. Foi melhor. A gente, no ano que vem, em 24, a gente já não tem mais o direito de televisão. Como é que a gente vai fazer em 25? Acho que nenhum clube quer que a gente chegue em maio de 24 sem nenhuma perspectiva para 25. Porque qualquer um vai chegar e vai apresentar o cheque e, infelizmente, a gente vai ter que aceitar. Alguns clubes vão ter que aceitar. Então, se essa discussão está acontecendo com 18 meses, é melhor, é mais salutar do que ela acontecer com 12 meses, 6 meses. E agora ele fala sobre o CT. Sobre o CT, a SAF tem como uma obrigação a construção de 2 CTs. Um para a base e outro para o profissional. Existem os problemas de terreno com a prefeitura. A 777 almeja encontrar outro terreno ou as melhorias serão tanto na Cidade de Deus como em Caxias? Então vamos lá. Hoje a gente tem 2 terrenos, a gente tem 2 CTs, um localizado ao lado da Cidade de Deus e outro localizado em Caxias. O da Cidade de Deus é um terreno municipal, onde a prefeitura passou à associação, dentro de algumas regras, essa cessão. É um terreno complexo, é um terreno que existe uma série de problemas de transferências de propriedade. A gente tem conversado bastante com a prefeitura nesse sentido, e isso limita o nosso poder de investimento. Eu não posso simplesmente fazer um investimento grande lá se eu não tenho a total propriedade desse terreno. Então a gente está conversando bastante com a prefeitura e com vários entes dentro da prefeitura para que a gente consiga ter a segurança jurídica necessária para fazer esse primeiro investimento no CT do profissional. Na questão da base, é um CT que fica localizado em Caxias, e aí ele é mais complexo ainda, porque ele é de propriedade federal. Você tem a SPU, e é um terreno que inicialmente era todo do Vasco, e depois você teve algumas outras aquisições por parte de outros entes municipais. Já estivemos em Brasília, até voltei ontem de Brasília para um outro assunto, mas na última vez que eu estive em Brasília, num dos nossos jogos, a gente foi na SPU, explicou a situação, a gente tem interesse, a gente acha que ele é muito bem localizado, ele está 15, 20 minutos aqui de São Januário, a gente pega agrega aos jogadores, de repente, para uma área carente, que poderiam ser futuros atletas do Vasco. Então, tem uma boa saída. Mas, de novo, eu não consigo fazer um investimento se eu não tenho a segurança jurídica de que esse terreno vai ser nosso. Estamos conversando, nenhuma das duas são simples conversas. Então, por um lado, a gente fica tentando buscar o equilíbrio, né? Como é que eu vou dar para a prefeitura falar, ou você me dá essa resposta até amanhã e eu faço todo o investimento, ou eu vou sair todo? Eu primeiro quero esgotar todas as nossas possibilidades junto à prefeitura para ver o que a gente consegue fazer, e se for o caso, a gente vai buscar um outro terreno, mas ainda não está. Primeiro a gente quer tentar esgotar com a prefeitura, assim como a gente quer tentar esgotar na questão de Caxias, a primeira opção, até depois, se for o caso, buscar um outro terreno. Muito bem, diante de tudo isso aí que você ouviu, eu gostaria que agora você deixasse seu comentário sobre essa coletiva do Luiz Melo hoje na Vasco TV. Bom, lembrando que daqui a pouquinho, às 21 horas, a gente está de volta com mais uma live aqui no canal. Conto com você. Se ainda não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê daqui a pouquinho. Um abraço e valeu!